Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. O nosso convidado de hoje foi até há bem pouco tempo o diretor executivo da única empresa privada de aviação comercial sediada em Macau, a Macau Jet. No passado foi piloto da Companhia de Bandeira do Território, a Air Macau, empresa onde foi também mais tarde vice-presidente de operações de voo, comandante, entre outras funções. Há cerca de uma década e meia foi distinguido com o título honorífico de prestígio pelo governo da RAEM. O nosso convidado de hoje é o comandante Vicente Serafim. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado pelo convite. Estamos a falar num momento muito particular. Daqui a poucas horas Macau vai ficar praticamente fechado ao mundo. Basicamente ninguém vai poder entrar, qualquer que seja a proveniência, à exceção de residentes, CNRs e pessoas do continente, de Hong Kong e de Taiwan. Mais ninguém vai poder entrar em Macau até a ordem em contrário. Uma decisão que vai ter, claro, um grande impacto no geral e também neste setor da aviação. Perguntava-lhe se é o momento mais difícil para este setor da aviação privada, dos business jets em que está envolvido, ou se, no caso, o mercado-alvo que tem permite que seja garantida alguma estabilidade mesmo neste contexto. Não, esta situação é uma situação muito complicada para toda a indústria, e especialmente para a aviação, que é uma indústria das mais caras do mundo. De modo que há que fazer este encerramento de fronteiras para tentarmos recuperar um pouco mais tarde, porque senão, se tudo continua aberto, o difícil será estabelecer uma data em que possamos novamente recuperar e voar como estávamos a voar. Portanto, nesta altura, empresas como aquela onde esteve até há muito pouco tempo, há pouquíssimas semanas, basicamente vai ficar parada neste período, é isso? Não exatamente. Nós ainda, a Macau Jet continua a voar para certos destinos que é possível voar dentro das condições que o Governo quer os residentes de Macau. Mas de resto não há muito mercado nesta altura porque está praticamente tudo fechado. Portanto, estamos a falar de uma nova medida que vai entrar em vigor daqui a poucas horas, como digo, mas a situação até aqui, desde o início desta crise do novo coronavírus, foi ou não algo de positivo para estas empresas, uma vez que podem ter tido eventualmente a oportunidade de compensar aquilo que as linhas aéreas não têm podido fazer? Não exatamente. O que está a passar é que saíram do mercado, e estamos a falar desta zona, uma série de aviões privados que andavam a voar conjuntamente connosco. Ofereciam um transporte mais barato e, portanto, eram aqueles que muitas vezes, para não falar na maioria das vezes, ganhavam o concurso desses voos. Nesta altura não há praticamente esses aviões a voar e, portanto, esse mesmo mercado limita-se a voar com as companhias que legalmente operam nesta zona. Já foi estimado em 35 mil milhões de yuan os prejuízos em fevereiro. Nesta altura, e por mais com esta medida que vai agora entrar em vigor, é difícil ou impossível calcular os prejuízos que vêm aí. Bom, nós estamos a falar de números. Hoje ouvi falar que no total vão ser 8 dígitos. É muito difícil porque esta é uma empresa extremamente cara e qualquer coisa tem um impacto terrível. E, portanto, os aviões estão neste momento, as frotas das companhias estão praticamente no chão. E pronto, e tem os custos inerentes aí, enfim, e não há receitas praticamente. Sim. Numa entrevista recente disse que foi crítico da indústria da aviação, nomeadamente em Macau, e disse que não se aprendeu nada com a SARS. O que é que quis dizer? Não, o contexto era que era de evitar uma nova situação deste tipo. O que eu quis dizer foi que os governos têm que arranjar uma maneira de proativamente apanhar estas situações numa fase em que é possível tomar decisões sem afetar como esta situação afetou. Nós temos um mundo praticamente todo contaminado, os países não vão ter outra solução senão fechar-se. Isto é uma situação terrível, porque a continuar a acontecer, que pode acontecer, não é?
nós vamos ter mais situações destas muito mais vezes. E os países dificilmente a economia dos países irão aguentar isto. Na altura, referia-se à necessidade de se criarem mercados alternativos, mas com o evoluir da situação também seria difícil. Exatamente. Ou seja, o que eu disse, e estava-me a basear no SARS, o SARS não infectou praticamente a Europa e houve, naquela altura, nós, na Air Macau, conseguimos fazer o leasing de aviões para a Europa e pusemos tripulações a voar na Europa, o que foi extremamente útil para nos fazer aguentar a situação. Agora, esta situação foi completamente diferente, porque esta situação, enfim, foi para o mundo todo e nós estamos a ver o que se passa na Europa e nos Estados Unidos nesta altura. Os mercados estão completamente fechados. Hoje as companhias que voam globalmente têm um problema que de facto, não conseguem voar para lado nenhum. Porque não há passageiros, as pessoas não voam. A sorte é que algumas companhias têm outras atividades dentro da aviação, como a carga aérea, o treino das tripulações, e ainda conseguem compensar de alguma forma, compensar os prejuízos que estão a ter na parte dos passageiros. A tendência é que estamos a assistir até agora deverá continuar nas próximas semanas e aprofundar-se com encerramento de espaços aéreos, fronteiras aéreas. Na Europa, a Europa, nesta altura, está praticamente bloqueada também e vai acontecer nos Estados Unidos, estou certo disso. A América do Sul também já está a começar, depois só nos falta, a Austrália também já começou, só nos falta a América do Sul, a América Central e a América do Sul. E pronto, felizmente para nós vamos recuperar mais cedo, não é? Portanto, e tudo vai recomeçar. Eu estou convencido que em maio as coisas vão recomeçar aqui nesta zona, novamente. Mas temos as outras zonas. As companhias regionais vão ter a possibilidade de recomeçar e de começar a fazer receitas. Agora, as companhias globais vão ter um problema que têm que aproveitar aquilo que podem fazer e depois lentamente seguir. E muitas empresas poderão não sobreviver a este choque. Estou certo disso. As empresas de transporte aéreo são empresas estratégicas para os vários países e eu penso que os governos têm que, de certa maneira, estabelecer prioridades, como é que vão financiar essas empresas para elas recomeçarem e depois, por si, pagarem essa ajuda. Aqui na região, que empresas é que estão numa situação mais difícil? É sabido e conhecido o caso da Hong Kong Airlines, por exemplo? A Hong Kong Airlines está numa situação extremamente difícil e é de facto dramático. Vamos ver se consegue resistir. Depois temos as companhias na China, as companhias privadas. Provavelmente não vão resistir também. E por todo o mundo, tirando as companhias de bandeira, as chamadas companhias de bandeira que têm intervenção do governo, dificilmente irão resistir a um período de 2, 3, 4 meses sem atividade. Existem muitos custos, apesar de não haver transporte de passageiros? Exatamente. O problema é que este setor é extremamente caro. Tudo no setor é caro. Só para dar-lhe um exemplo, um simples parafuso que, indo ao Hardware Store, comprar custa uma pataca ou uma pataca e meia, para a aviação o mesmo parafuso, porque é certificado, o mesmo parafuso, que não é exatamente o mesmo, mas do mesmo tipo, custa à volta de 15, 20 patacas. Pois. Portanto, se nós extrapolarmos isso para outros equipamentos, nós estamos a dizer que o equipamento normal que custa 1, para a aviação custa 20 ou 30. E por falar em preços, penso que muitas pessoas lá em casa não terão uma ideia clara de quanto é que custa andar num avião nestes business jets. O que é que nos pode adiantar em termos muito genéricos? Antes de mais, isto é pago à distância, à hora? Como é que funciona? Não, é pago à hora de voo, é pago por utilização. E depois é pago por tempo que o avião também está no chão à espera, como um táxi, um carro de aluguer. É muito caro. Se nós pensarmos que um avião, por exemplo, um Gulfstream 650, que é um avião de longo curso para 12, 14 pessoas, custa à volta de 70 milhões de dólares.
o transporte é muito caro, porque é um transporte privado, é um transporte que, de facto, tem as suas características e custa à volta por hora de voo, à volta dos 12 mil dólares por hora. 12 mil a 15 mil dólares por hora, americanos. Muito bem. E aqui em Macau, que tipo de clientes é que recorrem a este tipo de transportes? Existem também outras empresas que acabam por oferecer este tipo de serviços, como por exemplo os casinos. Os casinos têm alguns casinos têm os seus aviões privados para os seus clientes VIPs. O nosso caso, nós transportamos todas as pessoas que quiserem ou precisarem deste tipo de transportes. Sim. Mas em termos de perfil, são empresários? São empresários, são executivos de empresas que têm que ir a vários sítios no mesmo dia, fazer reuniões ou visitar fábricas ou ter contactos a nível do governo e que, por time management, portanto, eles têm uma agenda extremamente sobrecarregada, preferem este tipo de transporte que lhes permite, num mesmo dia, fazer uma série de coisas que não conseguem fazer se viajarem de linhas aéreas, como é óbvio. Falava há pouco dos casinos que também oferecem estes serviços e já li numa entrevista sua que o comandante Serafim considera que isto é uma concorrência desleal ou mesmo ilegal. É, desde que eles não tenham a licença que nós temos. Nós temos uma licença comercial e temos uma estrutura que nos permite ser um operador de voo. Eles não, eles compram um avião, que é um avião privado, para uso pessoal, dos executivos da própria empresa e, portanto, não podem ou não deveriam pôr clientes e voar com esses mesmos clientes. Mas se não cobrarem a viagem em si... eles vão cobrar de uma maneira ou de outra, não é? Teoricamente podem ser convidados. Podem ser convidados. Há países que têm regras, por exemplo, em que o dono do avião tem que estar a bordo. E acha que é uma regra que se deve aplicar aqui? Eu acho que é uma regra que se deve aplicar, porque senão qual é a mais-valia de terem operadores para fazer os voos comerciais? Tinha também a concorrência de junkets há alguns anos, mas acabou por desaparecer com a própria evolução do setor do jogo. Nesta altura, os junkets já não disponibilizam este tipo de serviços da mesma forma exatamente, da mesma forma como os casinos tinham os aviões, os junkets também tinham os seus clientes próprios. Então, para que esses clientes não fossem para outros junkets, eles forneciam o transporte em aviões desses junkets. E eles, tendo deixado de ter aviões, na esmagadora maioria dos casos, acabam por recorrer a serviços como os da Macau Jet, por exemplo? Sim. Em Macau, parte do mercado da Macau Jet é esse tipo de clientes. Como é que este mercado é tratado aqui pelas autoridades em Macau? Até há não muito tempo punha-se a questão das infraestruturas, uma questão que, entretanto, já foi de alguma forma resolvida, ou é pelo menos um work in progress, também neste contexto da expansão do aeroporto, já vamos falar disso. Nesta altura, esses problemas já estão de alguma forma resolvidos ou não? Estão. O aeroporto não tinha uma área só para este tipo de aviões. Neste momento já tem. Infelizmente tem 15 parqueamentos para este tipo de avião. É uma área reservada e pronto, serve perfeitamente para o efeito. E porquê é que só existe uma empresa deste setor registada em Macau? Eu penso, não é apelativo fazer uma empresa deste tipo. Porquê? Porque não há muito mercado e o mercado não há possibilidade de se controlar o mercado. E, portanto, para se fazer investimentos de alto valor, para depois não se ter a certeza se de facto conseguimos ter os clientes ou não, é muito arriscado. Não nos vamos esquecer que, como eu disse há pouco, nesta atividade há muitos aviões privados, portanto aviões de donos privados, que não se importam de alugar os aviões a outras pessoas.
embora não possam fazer isso, mas como não há uma fiscalização séria das autoridades, em parte alguma fazem isso, naturalmente que isso vai criar um problema às companhias que estão licenciadas, porque essas companhias que não têm a estrutura, esses operadores privados que não têm a estrutura das companhias comerciais, fazem preços muito mais baixos. Claro. E é também uma solução para os proprietários acabarem por fazer face aos custos E muito, para os muito elevados. proprietários sempre têm alguma receita para fazer. As celebridades, por exemplo, fazem isso? Não, as celebridades normalmente, por causa dos seguros, andam em aviões comerciais. Recorrem a este tipo de serviços, business jets? Sim, dentro do mercado temos os políticos, temos os atores e as atrizes, temos pessoas pronto, os executivos das empresas que normalmente não andam em aviões comerciais, por aquilo que eu disse, pelo seu time management, não é? E temos depois as pessoas com alguma capacidade financeira que, de facto, embora não tenham um avião, não consigam ter um avião, que usam estes serviços por serem mais privados, para serem para não se misturarem tanto por várias razões. Já transportou muitas celebridades? É algo que pode dizer ou há aí um acordo de confidencialidade? Não, eu por acaso das pessoas que eu tenho transportado, estou mais na área dos chefes de Estado, dos primeiros-ministros, que eu me lembro, nunca tive ninguém que fosse assim muito célebre. Já agora pode parte do dar meu alguns tempo exemplos? foi passado, portanto, no escritório, na parte de gestão. Já agora pode dar alguns exemplos? Olha, fui eu que fiz, por exemplo, o voo com o presidente Sampaio, quando foi o handover de Macau para a China. Transportei várias vezes o engenheiro Cavaco Silva, primeiro-ministro, o Dr. Mário Soares. Quando estava em Angola, tive a ocasião de transportar também o presidente de Angola, ser parte da tripulação. Pronto, basicamente, quando é necessário, porque, como disse, a minha parte do meu tempo foi dedicada à gestão e, portanto, havia sempre mais alguém que podia fazer o voo. E está na Air Macau desde o primeiro momento? Desde 95, sim. Desde 1995. Como é que tem olhado para a evolução deste setor aqui em Macau? O setor evoluiu pouco. Infelizmente, a expectativa era muito grande da Air Macau evoluir para voos de longo curso, evoluir para outros mercados. Passado quase 25 anos, porque a Air Macau a concessão da Air Macau vai terminar em novembro deste ano, 25 anos, a Air Macau praticamente manteve-se a voar nesta região e não se vislumbra quando é que a Air Macau poderá eventualmente ter outras asas para outros mercados. Isso tem muito a ver com as metas que se estabelecem. Eu, quando estava na Air Macau, as grandes discussões eram à procura de outros mercados para não estar sempre suscetível quando qualquer coisa acontecesse aqui na zona. E nós apanhámos a crise em 1998, apanhámos a grande crise, e que tivemos um avião, 1 ano e meio, a voar para a TAP. E depois disso houveram uma série de discussões de como nós devíamos fazer para não estar tão dependentes do mercado aqui de Taiwan. E naquela altura era Taiwan para a China, praticamente o que nós fazíamos, não é? Havia a Tailândia, havia as Filipinas, Manila, não havia Japão, não havia Singapura naquela altura. Singapura foi aberto já em 2000 e pouco. Nesse aspecto, tem-se dizer que houve uma evolução significativa, porque os destinos diversificaram-se e aumentaram. Mas veja que Air Macau, nesta altura, não vou para Singapura, não vou para Kuala Lumpur, vou para o Japão, vou para a Coreia, que não voava naquela altura, mas, de facto, a parte sul,
parte sul do Mar da China está perfeitamente descoberta. E se vir, por exemplo, para Manila, estão 3 companhias a fazer Manila. Nesta altura, em Macau não está a fazer Manila. O mercado de Singapura teve até há pouco tempo 2 voos por dia. Air Macau não estava a fazer Singapura. Kuala Lumpur chegou a ter 3 voos por dia. Air Macau não está a fazer. Bangkok, tradicionalmente, pronto, felizmente continuou. Está a fazer o Vietnã. Embora o Vietnã tenha um problema, que o Vietnã, os vietnamitas para vir para Macau precisam de ter o visto. E isso é um grande problema a nível do mercado, não é? Mas pronto, nesta altura, no fim da concessão Air Macau, era suposto estar, enfim, com outras asas e a fornecer serviços para os residentes, que isso era a parte principal, a voar, enfim, para o Médio Oriente, para a Índia, para a Indonésia, provavelmente para a Austrália, mas de facto, pronto, continuamos aqui e eu espero que, vamos ver o que é que vai acontecer agora em novembro. O Governo disse que ia abrir o setor. Não sabemos exatamente como é que o vai abrir, porque ainda não há novidades. Como é que acha que devia abrir? Eu acho que devia-se abrir o setor completamente e depois estabelecer condições de qualidade para as empresas operarem. Porque não nos vamos esquecer que há um grande concorrente, que é a ponte que liga ao aeroporto de Hong Kong. Não é mais nenhuma companhia. O grande concorrente é a possibilidade que os residentes têm de ir pela ponte e apanharem um avião em Hong Kong, que tem uma oferta que o aeroporto de Macau nunca vai ter na vida, não é? Eu penso que a solução era abrir o setor, estabelecer regras e depois haver uma supervisão para que essas regras fossem cumpridas. Porque o que se viu com a subconcessão da Viva foi de facto uma tentativa de abrir o setor. A Air Macau deu a subconcessão à Viva, mas regulou a Viva. Ora, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. O Macau tem, suponho eu, 200 e tal acordos bilaterais de rotas. E, portanto, há que fazer aquilo que as companhias acham melhor fazer. Só que têm que fazer dentro de certas condições, que têm que ser reguladas e têm que ser supervisionadas. Porque se nós não fizermos a supervisão, depois, então aí... Mas acha que a Viva Macau faliu por uma excessiva intervenção das autoridades? Não. A Viva Macau faliu porque, de facto, o projeto... as companhias têm que crescer, têm que criar economias de escala para que os custos sejam baixos, o mais baixos possíveis, e para que a oferta seja aceite pelos passageiros, porque senão acaba por não ter passageiros, não é? Portanto, os preços são muito altos. O que aconteceu com a Viva é que a Viva não teve, por exemplo, os 2 aviões da Viva eram diferentes, eram 767, mas tinham motores diferentes, portanto tinham coisas diferentes. Eles nunca conseguiram criar uma economia de escala naqueles 2 aviões e tinham que crescer o mais depressa possível para mais 2 aviões. Agora, o que nós vimos foi que a Viva começou a fazer charters, a operação não foi uma operação com uma estratégia. E a partir daí a Viva começou a fazer tudo aquilo que a Air Macau não estava a fazer, até que, com certeza que se lembra do caso de Phuket, a Viva queria abrir o Phuket, Macau disse não, porque nós vamos abrir, e o facto é que a Air Macau nunca abriu e a Viva nunca fez Phuket. Até que, pronto, as coisas começaram-se a agravar, o buraco financeiro foi de tal maneira que a Viva colapsou naturalmente. Vamos falar também da expansão do aeroporto. A obra está em curso, vai alargar em 17 mil metros quadrados o aeroporto, a sua área total, vai haver mais 3 mangas e a capacidade vai aumentar para 10 milhões de passageiros, que é pouco mais do que o número de passageiros que utilizaram o aeroporto
no ano passado. A obra deverá estar concluída no próximo ano. Perguntava-lhe se não se deveria ir mais longe e criar mais capacidade para o aeroporto, pensando médio e longo prazo. Certamente que sim, no entanto, não nos vamos esquecer do seguinte: este aerogar é um aerogar já feito em 1995, foi inaugurado em 1995. Pensado num contexto completamente diferente, não é? Num contexto completamente diferente, há um plano diretor aprovado, o Master Plan já está aprovado, falava-se que as obras ainda iam começar este ano e, portanto, há que neste momento balancear as coisas, de fazer uma expansão de tal forma que depois não se tenha que destruir tudo. Portanto, aquela zona norte no Master Plan vai ser toda destruída, até ao terminal marítimo, e, portanto, eu penso, sabe, as low cost vieram dar um incremento imensamente grande ao tráfego. Nós nunca tivemos essa... Eu, quando estava na Air Macau, foi o princípio da Air-Asia, que foi a primeira low cost aqui nesta zona, e toda a gente dizia que não ia ter muitos anos de vida, porque começava com aviões antigos, com 737 muito antigos, tiveram uma série de incidentes, e alguns acidentes, felizmente não mortais, mas de facto, hoje, se nós formos ver a AirAsia é uma companhia, não é global, mas já ultrapassou a região. Já está na Índia, e certamente que o conceito hoje na Europa, praticamente, que nós chamamos de legacy carriers, estão todas a inclinar-se para o conceito da low cost, nos voos da Europa, e, portanto, é um transporte massivo. Se nós virmos, por exemplo, nós na Air Macau, no 320, tínhamos 140 e poucos passageiros, 148, salvo erro, e a AirAsia tem 180. Pois. E hoje estamos a ver que a maior parte das pessoas aqui da região praticamente só voa nas low costs. E, portanto, em Macau, só da Coreia, vêm 5 low costs, todos os dias, ou vinham. E é uma tendência que se vai prolongar no tempo, não é? Exatamente. Portanto, isto é uma tendência. Neste momento, o transporte aéreo é como se fosse um autocarro. As pessoas querem gastar o menos possível, no seu transfer aéreo, para poder ter mais dinheiro para pagar o hotel e para fazer compras e para usufruir de um hotel melhor no seu destino, não é? Muito bem. E a low cost tenta apanhar parte do mercado mais baixo de negócios. Isso é que é preocupante. Porquê? Porque quando a low cost começou, só apanhava a parte do transporte que se fazia na classe económica, neste momento já vai mais acima. Porque, de facto, a economia mundial alterou-se completamente, não é? Muito bem. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Perguntava-lhe porque é que saiu da Macau Jet há poucas semanas, se é que lhe posso perguntar, e perguntava-lhe também se vai continuar no ativo a trabalhar neste setor. Sabe que eu gosto muito de projetos e estamos a preparar para o lançamento de um novo projeto em Macau. Vamos ver se tudo se reúne. Temos no fim do ano a oportunidade da abertura do setor. Vão-se criar muitas oportunidades, certamente, não só no transporte aéreo, mas também em todas as atividades que suportam o transporte aéreo e, portanto, estamos numa de organização novamente e de lançamento de um novo projeto. E lançamento também de outros voos, não é assim? Outros voos, eventualmente. O comandante Vicente Serafim, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.